Bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada do Comex Flow, o podcast que traz conversas inspiradoras sobre o comércio exterior e empreendedorismo. Nesse episódio, vamos ter a honra de conversar com Fabrício Brito, educador, jornalista e empreendedor. Ele é fundador da Deck4, uma plataforma de ensino à distância para pessoas que buscam qualificação para trabalhar em cruzeiros ao redor do mundo. Durante o nosso bate-papo, ele vai compartilhar conosco sua incrível trajetória e como descobriu sua paixão por esse mundo de cruzeiros, sobre o projeto Jovem Tripulantes e com dicas de como as pessoas que têm interesse podem agarrar essa oportunidade de emprego. Então fiquem ligados e acompanhem o podcast Comex Flow. Oi, Luiz! Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês, para falar de oportunidades, de sonhos e, claro, de mudança de vida por meio do trabalho. Vai ser um prazer aqui bater esse papo hoje com todos vocês. Com certeza, Fabrício. Nós do podcast Comex Flow que agradecemos a sua vinda, né? E a gente poder bater esse papo aí, principalmente sobre emprego, né? Oportunidade de emprego e por que não ser embarcado, né? Haja vista que em nossa vida temos sempre um start-stop, fazendo uma analogia se devemos seguir ou não um certo caminho, ou a dúvida, né, de qual caminho seguir quando é um pouco mais jovem. Então, a primeira pergunta que eu te faço, Fabrício, qual foi o momento decisivo em que você se interessou a trabalhar em cruzeiros marítimos? Bom, o momento decisivo que eu entendi que o trabalho a bordo dos navios seria a única saída para eu conhecer o mundo foi justamente quando eu tinha 17 anos. Na época fiz uma viagem com a minha família e quando eu estava a bordo, vivendo aquilo como hóspede, eu pensei, é tudo que eu quero para mim. Foi naquele momento, de fato, aos 17 anos, que eu falei, bom, eu tinha uma ideia, né, de carreira para o meu futuro, mas hoje, com a experiência de ter vivido o que é embarcar, ainda que como hóspede, num navio, eu entendi que é isso que me causou um estranhamento, uma provocação e ao mesmo tempo uma alegria, uma felicidade muito grande. E aí eu comecei a pensar que aquilo poderia, de certa forma, financeiramente ser muito mais rápido, o fato de juntar uma grana, fazer um pé de meia. Então eu falei, opa, esse é o emprego dos sonhos. Eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou trabalhar na área da recreação, eu vou divertir as pessoas, eu vou viajar o mundo e eu ainda vou ganhar para ir. Então foi durante uma viagem em 1997, aos 17 anos, que eu decidi que essa seria a minha carreira profissional. É uma trajetória que encoraja, né, os jovens e pessoas que buscam, né, e têm esse sonho de trabalhar em cruzeiros. Não só como objetivo financeiro, né, mas como sonho, né, e meta. Bom, desde quando você decidiu trabalhar em cruzeiros marítimos até efetivamente começar o seu primeiro trabalho a bordo na Europa, conta para os nossos ouvintes como foi essa jornada. E como foi para você essa experiência ao chegar a bordo pela primeira vez? Bom, eu levei praticamente um ano, né, até completar 18 anos, para poder me candidatar a uma vaga, participar de uma seleção. Na época não existiam processos seletivos, não existiam as agências recrutadoras. A gente está falando do final da década de 90, né? Isso era uma atividade ainda muito nova aqui no Brasil, não existia até essa obrigatoriedade que hoje tem de um percentual de tripulantes brasileiros trabalhando a bordo para que os navios operem legalmente em território nacional. Enfim, era uma outra época e eu lembro que quando me fizeram o convite, eu ia participar de um processo seletivo a bordo, embarcariam 15 candidatos, desses 15 só 5 ficariam, só 5 seguiriam viagem. A gente está falando da temporada brasileira, então era sempre no período de férias, eu estava na faculdade ainda, foi durante o período de férias que eu fiz isso. E aí, para minha surpresa, né,
ou nem tanto, mas eu acabei sendo um dos escolhidos para ficar a bordo e fiz a temporada toda, que iniciou em dezembro e terminou no finalzinho de fevereiro, porque naquela época a temporada era muito curta, era só para o período de férias. Eu fiquei encantado a primeira vez que pisei no navio. Eu tenho essa memória ainda do cheiro, do navio muito pequeno, para 800 hóspedes. A gente fazia tudo, não só a recreação, que era o meu caso, mas a gente fazia absolutamente tudo, ajudava em tudo. Era um outro momento também, mas foi incrível. E aí a primeira vez que eu tive a chance de pisar na Europa, foi uma emoção, assim, foi uma alegria, porque de fato eu estava conseguindo realizar aquele sonho. Fabrício, qual foi a inspiração por trás da criação do projeto Jovens Tripulantes? Olha, eu fui criado, infância e adolescência, em zonas periféricas. Eu sempre tive o olhar muito cuidadoso para as pessoas que estão ao meu redor, para todas as pessoas. Eu, graças a Deus, sou um filho privilegiado de uma família que pôde me dar bastante conforto, acesso a uma educação de qualidade. Durante esses períodos, vivendo nesses bairros, eu sempre olhava, com um certo estranhamento e pensava, poxa, essas pessoas também merecem tudo o que eu tenho, Também merecem as mesmas oportunidades. E a minha vida sempre foi dessa maneira, já na adolescência, fazendo trabalho voluntário. Mas quando eu vou para o navio e lá dentro eu percebo que eu poderia transformar aquilo num negócio, criando uma escola para capacitar pessoas, para treinar pessoas, para que elas consigam acessar o navio, eu também pensei num formato de um projeto social. E na hora eu pensava, poxa, e vou fazer com que as outras pessoas, não só eu, que talvez tenha tido uma vida muito privilegiada e por conta disso já na adolescência falava inglês e tudo mais, mas de que maneira eu poderia ajudar as outras pessoas a estarem ali também viajando o mundo, ganhando dinheiro, transformando as suas vidas, mudando a vida das suas famílias. Então, os Jovens Tripulantes nasce nesse mesmo momento que nasce também essa metodologia, mas sempre com esse peso importante. É legal a gente ter a empresa, ganhar dinheiro, vender curso, mas também na mesma importância oferecer isso para todas as pessoas, porque o navio é para todo mundo. Qual é a metodologia atualmente utilizada pela DEC4 no projeto Jovens Tripulantes para a formação profissionalizante dos estudantes? A metodologia de ensino da DEC4 e por consequência também dos nossos projetos sociais, como os Jovens Tripulantes, elas têm muito como base ali a andragogia. O que a gente faz? A gente foca na educação para adultos. Então, existe aí um trabalho muito forte das competências socioemocionais. Óbvio que toda a parte técnica ela é muito detalhada, porque a gente está falando de vigilância sanitária, de saúde, de manipulação de alimentos, de entretenimento, mas tudo visto com uma seriedade muito grande, muito técnica, para que esses tripulantes se preparem da melhor forma possível. Não só para aguentar o trabalho, que existe uma exigência muito grande na parte técnica, mas sobretudo relacionado às questões socioemocionais. Então a gente tem que trabalhar muito esse profissional que vai ficar afastado de casa, longe de casa, confinado dentro de uma embarcação durante 7 meses, 9 meses, vai lidar com profissionais e conviver com pessoas ali durante esse período, com culturas diferentes, com visões diferentes, opiniões diferentes, como lidar com tudo isso. Então, a gente prepara o profissional tecnicamente, mas a gente prepara muito mais o ser humano, mostrando para ele, com base aí, propósito andragógico, digamos assim, a aplicabilidade de tudo que ele aprende conosco. E aí, quando o adulto aprende, entendendo como ele pode
aplicar isso no dia a dia, fica mais fácil o aprendizado. Então, é com base nesses conceitos da andragogia que nós desenvolvemos a nossa metodologia de ensino e que ao longo desses 15 anos que ela existe, já mudou a vida de mais de 22 mil pessoas. Vamos falar um pouco de gestão. Quais foram as etapas da sua trajetória profissional que o levaram a fundar a DEC4, né? Uma das empresas mais procuradas por pessoas que buscam qualificação na indústria de cruzeiros marítimos? Bom, vamos lá. Eu desembarquei pela primeira vez em 2007, já com o propósito de criar o que seria uma escola de qualificação para tripulantes de navios de cruzeiros. Então, eu embarquei em 2000, né, no meu primeiro contrato, e fui direto até 2007, quando de fato decido abrir essa escola, que na época se chamava Fato Brasil. Ali nessa escola era uma sala de 22 metros quadrados, no coração do Gonzaga, num conjunto comercial, e nós ali então ensinávamos por meio de cursos profissionalizantes, todos com aulas práticas, as funções que naquela época mais contratavam tripulantes brasileiros. Nós tínhamos um laboratório que era multifuncional, então ele ora era uma suíte de hotel ou de navio, ora ele era um bar e ora era um restaurante. E ali fazíamos as aulas, os cursos, e muita gente do Brasil inteiro vinha estudar conosco para depois participarem dos processos seletivos. Depois, isso foi crescendo de uma maneira tão rápida que eu também fui aprendendo a ser empresário, a ser um gestor, conforme a coisa ia acontecendo. Eu não estudei administração, eu não estudei gestão, eu sempre tive um perfil empreendedor e sempre tive uma sensibilidade muito grande, fora a experiência do trabalho a bordo, que me trouxe aí muitas habilidades. Então, de certa forma, eu conseguia gerenciar bem o negócio. Era uma indústria que estava crescendo bastante, né? Nós passamos por uma grande crise econômica mundial em 2008 e 2 anos depois dessa crise econômica mundial, o Brasil começou a sentir também alguns reflexos, e por conta disso, as temporadas que estavam vindo numa crescente, né, absurda, elas deram uma estacionada e o Brasil parou de ser um destino promissor como se havia pensado lá no passado, quando as atividades de cruzeiros marítimos começaram a chegar aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de levar esse projeto para a Prefeitura Municipal de São Vicente em 2008, e lá nós criamos um projeto chamado Tripulantes do Futuro. Foi o que deu a projeção nacional para o nosso projeto. Nós fomos indicados a alguns prêmios, né? Fomos reconhecidos nacional e internacionalmente. E aí, ao longo desses anos todos, a gente foi seguindo, né, com o projeto DEC4, com o projeto, na verdade, Fato Brasil, mas durante a pandemia, nós tivemos o insight de transformar isso tudo em EAD, considerando que a pandemia nos escancarou. A partir de agora, tudo vai ser EAD, tudo vai ser digital. Então nós fizemos um trabalho de migrar tudo que nós tínhamos no presencial para o digital, mas para nossa surpresa, isso chegou aí às mais importantes armadoras, recrutadoras do mundo todo, e continuamos fazendo um excelente trabalho, e hoje, por meio da internet, conseguimos chegar a mais pessoas no Brasil e no mundo todo. Existe algum levantamento dos números de empregos diretos e indiretos que são gerados anualmente na indústria de cruzeiros marítimos? Você teria esses dados para passar para a gente?
Olha, esse número ele é diferente a cada ano, né? Ele aumenta a cada ano. A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a CLIA, que é presidida aí pelo Marco Ferraz, eles encomendam anualmente um estudo da FGV que faz aí todo esse levantamento, né? Dados econômicos e tudo mais, em relação ao impacto das temporadas brasileiras para o Brasil e sobretudo para a região da Baixada Santista, que o impacto ele é muito grande mesmo. Na última temporada, nós tivemos aí mais de 40 mil empregos indiretos e tivemos uma média de 10 mil empregos diretos. A gente está falando de tripulantes mesmo. É importante a gente ressaltar que os tripulantes, eles embarcam, mas os contratos terminam, as pessoas desistem, precisam de substituições. Então, existe uma rotatividade e uma demanda o tempo inteiro para a contratação de profissionais, de tripulantes. Essa temporada, só para você ter uma ideia, nós vamos receber um navio chamado MSC Grandiosa, que só esse navio tem capacidade para 1.700 tripulantes. Então, você imagina, nós receberemos quase que 10 navios na próxima temporada aqui na América do Sul. Então a gente está falando aí de um percentual grande de contratação, considerando essa rotatividade toda que eu comentei. Falando dos empregos diretos, né, só dos tripulantes para a próxima temporada, que começa já em outubro e termina só em maio, uma temporada de 8 meses, a expectativa são 15 mil tripulantes de navios de cruzeiros. Aí fora os trabalhos indiretos e todo o impacto na economia regional e brasileira de certa forma. Números apontam que na próxima temporada, que vai de outubro próximo a maio de 2024, o setor ofertará cerca de 840 mil leitos e deve se movimentar cerca de 3,9 bilhões de reais. Para você, isso também é visto como uma oportunidade para quem tem interesse em trabalhar na indústria de cruzeiro marítimo internacional? Total, uma super oportunidade. Você pensa que você está ingressando, né, embarcando num novo projeto profissional, que você vai se candidatar para ir trabalhar num navio que pertence a um mercado que só tem boas notícias, que cada vez mais empresas estão chegando, navios estão sendo inaugurados, a mão de obra cada vez mais solicitada, né? A gente hoje na indústria dos cruzeiros marítimos no planeta vivemos um colapso, deixa eu explicar, é um colapso do bem. Faltam tripulantes para o número de embarcações que nós temos. Existem navios hoje que estão trabalhando com as suas capacidades de tripulantes pela metade, com alguns serviços a bordo interditados porque não tem gente suficiente. Eu fiz algumas viagens durante a temporada, alguns restaurantes, alguns espaços públicos, né, alguns serviços que o navio oferece, muitas vezes não funcionavam porque não tinha tripulante suficiente a bordo para que tudo funcionasse perfeitamente. E isso acontece no planeta todo. E as companhias não param de encomendar, de inaugurar, de projetar novos navios. Então, além de ser uma excelente oportunidade, a gente está falando de um mercado promissor, de um mercado que só cresce, de um mercado que só traz boas notícias. Então, se alguém hoje quer ingressar nesse mercado, mas tem algum receio, é só ler essas notícias e entender. Qual o caminho das pedras que você acredita ser essencial para quem tem o sonho de trabalhar nessa indústria de cruzeiros como tripulante? O caminho é muito simples. Eu acho que eu já até comentei sobre a questão do colapso, né, que a gente está vivendo na indústria dos cruzeiros marítimos, então da necessidade urgente de mão de obra. Para trabalhar no navio tem que falar inglês, mas você pode falar inglês em níveis básico, intermediário, avançado. Obviamente, as funções e respectivamente seus salários vão ser com base no que você pode oferecer, não só
pelo inglês, mas também por todas as tuas habilidades, competências, experiências prévias, mas toda essa preparação para quem quer embarcar, a gente faz por meio da Deck4. Então, eu quero muito embarcar no navio, mas eu não falo inglês. Não tem problema, é só procurar a gente que a gente te ajuda, a gente te orienta, a gente te ensina, a gente te mostra que, olha, dá para embarcar aqui, ó, tem essa função para lavar prato dentro do navio que não exige inglês. Toparia embarcar nessa função? A gente te dá todo o auxílio, toda a orientação, porque não é difícil. É muito legal, porque ainda com todas essas especificidades, né, de uma indústria extremamente delicada, que trabalha com turismo, né, com hospitalidade, que exigem muitas qualificações técnicas diferenciadas. Não é uma indústria, um mercado difícil de acessar. Muito pelo contrário, os processos são bem simplificados. Você hoje, para trabalhar num navio de cruzeiro, como tripulante, para ganhar aí $1.000, $1.500 por mês, você só precisa ter um passaporte, fazer os exames médicos que a empresa vai exigir, que é uma bateria de exames, falar inglês e ter uma habilitação que a Marinha exige, que são cursos homologados pela Marinha Brasileira, que é uma certificação, é como se fosse uma carteira de motorista, como se fosse uma carteira de comissário de voo para quem vai trabalhar em avião, é algo nesse sentido. Mas tudo isso a gente explica nos nossos cursos, tudo isso já tem gratuitamente em todos os nossos canais de comunicação, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais da Deck4. É bem simples de acessar, é bem tranquilo, vai ter aí um pequeno investimento para você conseguir tirar a documentação para embarcar, mas que já no teu primeiro salário a bordo, você consegue cobrir aí tudo isso. Bom, estamos chegando a mais um fim de um podcast de Comex Flow. Acredito que sua vinda foi super importante para os nossos ouvintes, esclarecedor com as suas respostas. Gostaria que você deixasse informações sobre a Deck4, né? E também deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que têm interesse em trabalhar a bordo de cruzeiros internacionais. Olha, e quem ficou interessado, né, ou interessada em conhecer mais sobre esse universo, sobre essa grande oportunidade de mudar de vida trabalhando a bordo dos navios de cruzeiros, é só encontrar a gente nas nossas redes sociais. Lá tem muito material gratuito, muitas aulas legais, palestras, podcasts, workshops com muitos profissionais do mundo inteiro. Então já dá para ter uma ideia também de como é a nossa plataforma de estudos, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, acessando todos os canais, todas as redes sociais, o YouTube, o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, o TikTok, digitando somente Deck4. Deck4, que vocês vão encontrar a gente lá em todas as redes sociais. E o nosso site, né, que é o www.deck4.com.br. Eu queria agradecer muito aí a audiência da galera do Comex Flow, dizer que a temporada brasileira tá chegando e que a gente está trabalhando já bastante para que consigamos ter aí o maior número de profissionais preparados, qualificados, para oferecer para as agências, para as armadoras. A nossa intenção é que as pessoas mudem de vida. E dá para fazer isso com bastante orientação, entendendo como é que funcionam os processos, considerando aí que a gente já conseguiu mudar a vida de tantas pessoas até hoje. Por que não mudar a sua, que está ouvindo a gente, que segue aqui o Comex Flow? E eu tenho certeza que é legal a gente falar, viu, gente? Não tem idade. Qualquer pessoa que está a fim de mudar de vida, né, de experimentar essa viagem. Tem muito trabalho? Tem, mas qualquer pessoa pode se qualificar, pode se preparar e embarcar nesse projeto. Eu sou suspeito para falar, mas que é incrível e que muda completamente a vida da gente.